Podcast Embarque 360. Aviação com um novo olhar. Olá pessoal, vai começar mais um podcast Embarque 360. Sou Viviane Barbosa e toda semana você confere um bate-papo descontraído sobre o mercado da aviação civil brasileira. Hoje vamos conversar sobre o início da vacinação dos trabalhadores da aviação que foram incluídos no Programa Nacional do Ministério da Saúde. Também vamos abordar a medida provisória 1024, que prorrogou a ajuda emergencial para as empresas aéreas enfrentarem esse momento de turbulência pandêmico. Vale destacar que essa MP também ajudou os viajantes, que poderão estender o prazo de remarcação de voos até 31 de dezembro. Outro assunto é a polêmica Copa América no Brasil. Embora se espere que os principais assuntos de uma competição de futebol sejam as seleções, os atletas e os gols, é a Covid-19 que tem ganhado mais espaço nas manchetes. Segundo o Ministério da Saúde, subiu para 66 o número de casos de Covid-19 entre os participantes da Copa. Esse dado até o dia 18 de junho. Para falar sobre esses temas, a nossa convidada é a querida Patrícia Gomes. Ela é aeroviária na empresa Gol Linhas Aéreas e também diretora do Sindicato Nacional dos Aeroviários. Seja muito bem-vinda, querida Pati. Se apresenta, por gentileza, ao nosso público. Eu tenho 45 anos, muitos deles de aviação. Sou trabalhadora da Gol Linhas Aéreas, trabalho na Gol há 11 anos e entrei para o movimento sindical no movimento sindical da categoria de aeroviários em 2015, 2016, e eu faço parte da diretoria executiva do Sindicato Nacional dos Aeroviários, coordenando a região sul do país, que é Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com exceção de Porto Alegre, que tem o seu sindicato local. Nós que agradecemos você de ter aceito o nosso convite aqui para o Embarque 360 e vamos começar nosso bate-papo falando sobre a vacinação, a tão esperada vacinação. Finalmente, minha querida Patrícia, chegou para os trabalhadores dos transportes. Recentemente, no dia 25 de maio, o Ministério da Saúde incluiu 3 categorias importantes: aeroviários, aeroportuários e portuários, no Plano Nacional de Vacinação. Queria que você falasse para nós, minha querida Patrícia, por que demorou a vacinação para o setor aéreo, que é um setor estratégico e que, na minha opinião, deveria ser prioritário lá na frente. Tinha que ser depois da saúde, tinha que já vacinar os trabalhadores de transportes. Por que demorou e como é que está a vacinação nos aeroportos? Bem, Viviane, primeiramente eu gostaria de salientar que, representando os aeroviários, nós gostaríamos de dizer que a vacina deveria ser para todos, não deveria ter grupos prioritários, né? Nós deveríamos ter um sistema de imunização desde que existe a vacina. E que é uma vergonha realmente, depois de quase 2 anos de pandemia, ainda se falar em grupos de prioridades e ainda por cima, apesar de ser considerados prioridades depois de tanto tempo, como você cita, né, que é um setor estratégico, inclusive de transporte de vacinas, dos insumos e tudo mais, é uma vergonha que a gente não consiga nem cumprir com essa determinação do Ministério da Saúde de maneira efetiva, com uma logística que seja apresentada para esses trabalhadores dessas áreas que foram contemplados, né, entre parênteses, como prioritários. A vacinação dos aeroviários está ocorrendo de maneira desuniforme, então, como as secretarias de saúde dos estados são as responsáveis pela capilaridade e distribuição das logísticas e das vacinas, da vacina, né? E os municípios fazem a logística, um fica jogando para o outro.
eu entendo que essa situação que os aeroviários estão passando agora, e eu estou em contato direto com eles, para que a gente possa pressionar os nossos representantes, porque eles trabalham para a gente, né? Então, eles estão lá para representar as nossas demandas, as nossas vontades, aquilo que a gente quer para o nosso meio social e para a nossa vida. Então, a gente está lidando dessa forma. Com certeza, Paty. Paty, falando um pouco sobre a medida provisória 1029, recentemente foi comemorada pelas entidades de classe, entre elas a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Essa medida provisória ainda depende de sanção do presidente da República, o Jair Bolsonaro, e ela trata sobre medidas de auxílio para ajudar o setor aéreo que passou, né, não só o setor aéreo foi drasticamente afetado, como também o setor de turismo, entre outros setores da cadeia produtiva. Queria que você falasse um pouco sobre quais os impactos dessa medida provisória 1029, por que ela é importante para o setor aéreo? Vivi, eu acho que toda medida que seja tomada de apoio econômico para a empresa favorece o trabalhador, porque quanto mais o Estado que é forte e que consegue olhar para suas empresas e que seja progressista nesse sentido, menos o trabalhador sofre, porque se tira menos do trabalhador. Os setores econômicos que foram drasticamente afetados, a aviação, como você cita, é um deles, muita perda, né? As pessoas pararam de circular e ainda bem que elas pararam de circular para preservar as suas vidas, mas a gente tem que olhar a economia como um todo e tratar a economia como se fosse uma economia de guerra, porque nós estamos vivenciando momentos muito parecidos com estados de guerra, né? Então, o governo ele tem que tomar medidas, sim, para ajudar as empresas para que o trabalhador sofra menos. Essas medidas, elas podem ser ampliadas, poderiam ter sido tomadas anteriormente, poderiam ter sido tomadas de outras maneiras, mas a gente sente que esse governo está perdido, porque ele não sabe como lidar, ele não tem plano, ele não tinha planejamento econômico antes de ser eleito. Nós queremos que as empresas elas sejam saudáveis financeiramente, que elas tenham o seu capital bonificado, que elas tenham saúde para que elas possam gerar emprego, para que elas possam pagar em dia os seus trabalhadores, para que os seus postos de trabalho sejam mantidos. Então, aqui, como sindicalista, e eu me posiciono nesse sentido, nós não queremos o mal das empresas, nós queremos que as empresas sejam prósperas, mas não em cima das costas do trabalhador, e sim com medidas que sejam cabíveis dentro do capital para que elas se desenvolvam. Nesse período tenebroso, como você falou, que nós estamos vivenciando, qual foi o impacto, Paty, para os trabalhadores aeroviários? Foram fechados muitos postos de trabalho durante a pandemia? Muitos, Vivi. Assim, além da diminuição dos postos de trabalho com demissões, nós temos o exemplo aí da Latam agora, retirando todos os funcionários de handling, que a gente chama de rampa, né, conhecida como rampa, até por uma questão histórica de carregamento dos aviões, que tem a rampinha para levar as bagagens e tal, mas eles acabaram com o setor dentro da empresa, e nós tivemos muitas demissões, em torno de 1.000 dentro dos baseados do Sindicato Nacional, só nós. Durante a pandemia, nós tivemos em torno de umas 6.000 demissões, aproximadamente. Então, a gente consegue pensar que são 6.000 ou 7.000 trabalhadores sem postos de trabalho, e muitos deles são pessoas especializadas, por exemplo, os mecânicos de manutenção, que dependem da vaga deste mercado para reabsorção, né? Então, tem esse complicativo. Nós temos 7.000 famílias, então não é um trabalhador que nós temos que pensar. E acho que os políticos não estão pensando também, porque não são 7.000 pessoas, né? Dentro de uma família, quantos votantes nós temos desses demitidos e que não foram olhados e que não foram
atendidos pelos seus representantes locais enquanto categoria trabalhadora. Então, isso é muito, muito triste. O que afetou em tudo, né? As pessoas estão se sentindo coagidas. Se antes havia um medo do trabalhador em solicitar os seus direitos, em querer contar sobre as suas demandas, se antes havia isso, agora tem muito mais, porque ele está coagido pela circunstância pandêmica que nós estamos vivendo. Por si só pela circunstância, ele já está coagido com um medo absurdo de perder seu posto de trabalho. Então, acaba que eles se calam ou, por medo mesmo, aceitem uma precarização absurda que vem acontecendo, né? É porque a gente não está ligado no coletivo, que a gente não está... O trabalhador ele não tem aquela consciência do poder que ele tem quando ele faz uma pressão. Não, é ele que manda. Ele Exatamente. Não sabe que é ele que manda, Exatamente. Que é ele que compra e é ele que faz... Na aviação eu brinco, eu falo que quem faz as turbinas se aquecerem, né? É o trabalhador, não é... É ele que tem o poder... Sem trabalhadores da aviação, a aviação não decola, né? O avião não voa sozinho, né? O avião não voa sozinho. Então, ele não entende ainda esse poder, mas eu acho assim, Vivi, que está mudando, as pessoas estão se conscientizando, até porque sentiram na pele todo esse impacto pandêmico de precarização, de demissão, de questões de saúde mental, de questões de saúde pública e sanitárias vivenciadas no país, porque ele está exposto. Eu lembro que no começo da pandemia, a gente teve que brigar no sentido de lutar para máscara, para álcool dentro das companhias aéreas. Olha então, só. Assim, né? Então, o trabalhador, ele teve que lutar para se proteger, estando exposto a uma pandemia mundial. Então, assim, né? É um negócio que a gente até se choca. Eu falando e ouvindo o que eu estou falando, eu me choco. Seria interessante que os trabalhadores se chocassem também, para eles perceberem em qual situação eles estão alocados agora. E começar a pensar a partir disso, desses impactos, o que é que nós vamos fazer para mudar essa situação. A primeira coisa, sem dúvida, depois de se conscientizar do lugar que nós estamos, é começar a caminhar, mas a gente não pode caminhar sozinho. A gente tem que caminhar junto. Paty, maravilha. Agora vamos falar sobre essa questão também polêmica, né? Porque falarmos sobre organização dos trabalhadores, consciência de classe, vacinação, são temas factuais, temas pontuais e também polêmicos, que despertam, né, essa necessidade de fazer essa reflexão, esse debate. E eu vou comentar com você agora, quero ouvir sua opinião, sobre a questão da Copa América no Brasil, né? Ela aconteceria na Argentina e na Colômbia, e recentemente a Colômbia desistiu de sediar o torneio de futebol por conta dos conflitos sociais que estão acontecendo no país. A Argentina, Paty, suspendeu também o futebol lá por conta da piora da pandemia da Covid no país. Agora o Bolsonaro aqui acolheu a competição, apesar da pandemia estar em níveis preocupantes. Na sua opinião, o que o Brasil ganha sediando a Copa América nesse momento e o que ele perde? Vivi, eu vou começar com um comentário, né? Existe a tal chamada política do pão e circo. O nosso Estado, o nosso governante, chamado presidente Jair Bolsonaro, ele não consegue dar o pão, então ele quer dar o circo. É o que eu penso. Então, a gente tem que estar alerta, como eu falei, desperto para esse tipo de atitude, né? Ele quer dar o circo porque ele ainda acredita que as pessoas estão alienadas a esse tipo de questão social durante a pandemia. Eu acho que quem ganha são só as indústrias farmacêuticas, algumas indústrias de comunicação, de entretenimento que detêm uma mídia e introjetam uma narrativa na população.
eu acho que do povo mesmo, nós, o resto de todas as outras coisas, ninguém ganha. A gente perde porque se a gente for assistir um jogo de futebol, a gente pode estar transmitindo e matando alguém do nosso meio. O que a gente precisa pensar é que eu sou um transporte, eu sou um veículo, né, dessa carga viral. Mesmo vacinada, eu posso transmitir. Então, eu tenho que tomar cuidado ainda. Eu tenho que usar álcool, eu tenho que usar máscara, eu tenho que evitar aglomeração, né? Essa questão dele trazer a Copa América para cá, além da questão do circo, é uma continuidade, volto a falar, de uma necropolítica que se escolhe quem é que vive e quem é que morre, né? Tipo a teoria que o governo coloca aí como a imunização de rebanho, né? Eu não gosto de ser chamada de gado, eu não gosto de ser colocada como um rebanho, porque eu falei, eu tenho a minha individualidade, você tem a sua, né? Nós temos a nossa individualidade, nós temos as nossas percepções, nós somos constituídos como seres humanos dentro daquilo que nós circunstancialmente vivenciamos, e isso faz com que a gente tenha ideia própria. A gente não pode esquecer dessa ideia própria e usar ela para o bem coletivo. E uma das questões que a gente precisa pensar é que os hospitais estão lotados, que os profissionais da área de saúde estão exaustos e abandonados, que nós teremos um país de órfãos, né? É pais perdendo filhos, é filhos perdendo pais, que essa pandemia ela é mais grave para a população periférica, para a população marginalizada. Paty, como você vê a retomada do setor da aviação e do setor do turismo, que, como nós mencionamos, foram drasticamente afetados pela pandemia de Covid-19? Você verifica que nós possamos ter aquele céu de brigadeiro quando? E essa é uma pergunta que eu também gostaria de ter a resposta, né? Eu também tenho essa ansiedade, essa angústia de ver esse crescimento na área da aviação, porque a gente vinha num crescimento absurdo em 2019, a gente estava atingindo patamares aí maravilhosos, a ponto da gente solicitar enfaticamente ganho real nas nossas campanhas salariais. No entanto, agora a gente... Saímos de 30 milhões de passageiros transportados por ano, segundo a ANAC, e chegamos à marca de mais de 150 milhões de passageiros por ano. Olha, épocas que a gente buscava aumento real, tivemos aquela paralisação histórica, né, que os aeronautas paralisaram, foi um momento emocionante que eu particularmente me lembro, vivi. E a gente fica pensando agora com tempos pandêmicos, quando é que a gente vai ver esse cenário novamente? Eu sei que é uma pergunta meio que futurologista, chutando um pouquinho, mas o que você anseia? O que você vislumbra? Eu penso que depende de vários fatores, e um deles, essencialmente, é a vacinação de toda a população, para que as pessoas consigam voltar a circular, e também uma questão de melhora econômica, para que as pessoas, porque nesses tempos áureos que nós estamos falando do crescimento da aviação, nós popularizamos, nosso país popularizou a aviação, né? Foi possível graças a uma série de medidas econômicas tomadas pelo Estado que fez com que o transporte da aviação se popularizasse, e é isso que nós desejamos. Nós desejamos que todos possam voar, que todos embarquem de avião, que todos tenham essa experiência, que todos encurtem distâncias através do transporte aéreo. Eu penso que a retomada inicialmente vai ser nos voos domésticos, né? E não sei quanto tempo depois dos voos para voo internacional, porque o Brasil está meio pária aí do mundo devido a toda essa circunstância que nós estamos vivenciando de novo do processo de vacinação e dessa necropolítica, dessa necroeconomia, e nós somos dependentes dessa política para que
desses representantes para que a gente consiga até sair do país e fazer com que os voos internacionais saiam daqui lotados para turismo em outros países que já estão vacinados, que já estão com a pandemia controlada. Então, eu penso que a retomada vai ser através dos voos domésticos, inicialmente, e posteriormente para os voos internacionais. Creio que depende muito da questão da vacinação. A aviação está sendo contemplada e embasada com o transporte de cargas, não com o transporte de passageiros, que é o que tem ajudado bastante as companhias aéreas, né? Que isso continue, que isso tenha incentivo, que isso tenha apoio, que as pessoas transportem suas cargas e consigam fazer com que elas cheguem em segurança até os seus destinos, através da aviação, mas nós dependemos de políticas de saneamento, né? Na questão da vacinação, na questão da saúde pública. Nós dependemos da questão econômica, de uma retomada de crescimento para quem voa, para quem usa a aviação em si. Então, esses fatores eles estão muito incertos, porque a gente tem um desgoverno. Então, a gente, assim, desgovernados, a gente não sabe para onde a gente vai e nem como a gente vai chegar. Estamos chegando ao fim do nosso podcast Embarque 360 e essa é a parte que eu gosto muito desse podcast, que é a parte que eu pergunto para os nossos entrevistados, nossas entrevistadas, as dicas, quais são as dicas de filmes, séries e livros para quem ama o universo da aviação como nós. O que você indica para o nosso público, minha querida Paty? Vivi, eu vou indicar um livro que não é só para aviação. Eu sei que o nosso público é de aeroviários, eu sei que o nosso público gosta do avião, mas eu sei que todo mundo que vem aqui indicam boas coisas, eu sei que você tem uma lista aí de indicações. Eu queria indicar para as pessoas que elas lessem livros de política. Eu queria indicar que as pessoas lessem filosofia, que as pessoas lessem um pouquinho de poesia também, né? Para que a gente possa ter um pouquinho de leveza. Poesia. Tem alguma poesia para declamar para nós? Eu gosto de Manuel de Barros. O Manuel de Barros é meu livro de cabeceira, é meu autor predileto, porque de uma das coisas que ele fala, de muitas das coisas que ele fala, tem uma que ele diz assim, que tudo que o homem cria vira sucata, que o mar, que os pássaros, que as árvores não viram sucata. O importante é você ampliar a sua consciência para que a gente não fique só esperto, porque a gente tem que estar desperto para sobreviver nesses tempos medievais que nós estamos vivendo. Eu queria pedir para que os trabalhadores da aviação se unissem, que eles se apegassem àquilo que os une, não àquilo que os separa. E para o público da aviação, acreditem na aviação, usem o avião como transporte e cobrem dos seus governantes vacina para que vocês possam utilizar o transporte aéreo novamente. Tem muitas vidas, muitas famílias que dependem de vocês usarem o transporte aéreo, né? Então, a gente precisa de vocês. Se vacinem, se cuidem, vamos passar logo por isso para que a gente possa fazer com que os passarinhos aí de prata, como eu chamo os aviões, estejam lotando os nossos céus. Coisa linda, Paty. Paty, olha, de coração, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa gravação do podcast Embarque 360. De coração, muito obrigada pelas suas reflexões. É tão bonito como você analisa o mundo, como você trouxe essa mensagem de esperança, de resiliência, de fé, né? Porque hoje nós precisamos de muita fé para poder enfrentar essa trajetória, como eu gosto de usar essa expressão, né? Esse tempo pandêmico que vai passar, né? Que vai passar. Muito obrigada novamente. Olha, sinta-se convidada para participar de novos episódios aqui com a gente, querida Paty.
Eu que agradeço o convite e o olhar generoso que você sempre tem com a gente, com os dirigentes sindicais, com o sindicalismo. A sua comunicação é muito efetiva, é muito limpa, simples, verdadeira, e é disso que a gente precisa. A gente precisa de comunicadores dentro dos movimentos sociais que sejam honestos, que sejam transparentes e que passem e que consigam levar a verdade até esses trabalhadores. Eu sou muito grata e muito honrada de ter sido convidada por partilhar desse momento contigo. É muito bom. E sobre a fé, eu estava falando disso agora, sabe, Vivi? Que às vezes o contrário do medo não é só coragem, é fé também, né? É fé. As pessoas precisam de mais fé, acreditarem mais em si. Gente, super obrigada para quem ouviu o nosso podcast Embarque 360. Toda semana tem episódio novo aqui no canal. E quem ajuda a fazer a pauta do programa é você. Mande suas sugestões, nos siga nas redes sociais da revista Embarque. Proteja-se, seja solidário, cuide-se. Essa pandemia irá passar. Vacina já para todos e todas.